Passando já rapidamente ao tema, portanto, isto é a capa do livro, está à venda depois aqui ao lado, quem quiser comprar. Teve o apoio do Porto de Sines, do Porto de Setúbal e do Porto de Leixões, portanto, das respectivas administrações, que eu agradeço, para além da Carbo, editora, e da Associação Ciborne Portugal, que organizou este evento. Passando já à minha intervenção, que também vai ser muito rápida, porque já vamos longos. Apostar nos portos, estratégia para o país. Isto era a ideia principal que eu queria deixar, era que, no fundo, quando saíssem daqui, ficasse com essa ideia. Portanto, é apostar nos portos, é apostar no país, e é na estratégia do país e, como disse o Sr. Deputado, na saída da crise através dos portos. Não só a nível europeu, mas principalmente a nível nacional. São dois temas muito rápidos, tendências mundiais e aposta nos portos portugueses. Nas tendências mundiais, só alguns highlights muito rápidos, e cada slide é um highlight apenas. A intensidade crescente do transporte marítimo a nível mundial, que está patente neste slide e que se vê perfeitamente, principalmente à volta das principais potências internacionais, Estados Unidos, Europa e Ásia. O grande comércio é realmente entre estes países, dentro dos países e entre estes países. América do Norte, a Europa e a Ásia, essencialmente a China, não é verdade? Depois dizer só aqui também um highlight sobre o canal do Panamá, que é fundamental para reposicionar o Atlântico no centro do marítimo e permitir que os grandes navios andem em circunnavegação, portanto, à volta, e isso transmite também uma nova dinâmica aqui à região do Mediterrâneo, e nomeadamente aos portos portugueses que estão numa ponta dessa região do Mediterrâneo. Os portos portugueses podem, como estes portos do Mediterrâneo que aqui encontramos a meio, servir perfeitamente de transshipment, portos de transshipment, para a carga que vai para o norte da Europa. Portanto, quando a linha azul passa nesta circunnavegação, deixar os contentores ou outra carga nos portos, aqui, que já acontece no Mediterrâneo, mas também pode passar a acontecer em Portugal com mais força, que já acontece, mas com mais intensidade, e, portanto, depois transportar isso para o norte da Europa, ou para baixo, para a África, ou mesmo para o Brasil. Dizer também que os contentores estão em crescimento, tiveram em crescimento de 10% no mundo inteiro nos últimos anos. Depois houve a crise, mas espera-se que depois desta crise, dure o tempo que durar, devem continuar a crescer. A China já está a apostar nisso e está a construir novos portos mesmo em tempo de crise, a pensar no pós-crise mundial. Provavelmente continuar a crescer a 10%. Dizer que na Europa os principais portos estão no norte da Europa, e depois os principais portos do sul são aqueles que servem a carga do norte da Europa, e depois Portugal, que está aqui no slide seguinte, tem ainda, isto é de 2010, agora em 2011 já estamos com algum crescimento, principalmente em Sines. Somando os portos de Sines, Lisboa, Setúbal, Leixões, Aveiro, todos juntos, não conseguem ainda fazer um dos 3 portos grandes de Espanha, o que é impressionante, quer dizer, que mostra porque é que não temos massa crítica, e é uma situação que tem que ser alterada e que está a caminho disso. Penso com este plano agora de investimentos. Uma outra questão é os portos estão a abandonar as cidades. Isso em algumas cidades não acontece isso, de facto, há vários portos que se mantêm dentro de cidades, mas a maior parte dos portos grandes vão à procura de mais área, de fundos maiores, e estão a sair das cidades. Os interlands em terra estão também a ficar descontínuos. Portanto, com a ferrovia consegue chegar a portos secos ou zonas logísticas longe, e a partir daí criar um interland do porto, até dentro do interland do outro porto, ou longe, num sítio mais distante. Dizer também que os portos estão em cadeias logísticas, e isso todos sabemos, transportes, cadeias logísticas complexas, que obviamente implicam que o porto conheça essa cadeia, não esteja a trabalhar só para si, a olhar para si. A comodalidade é fundamental, e se bem que algumas mercadorias possam, por exemplo, têm grande valor e em pequenos lotes possam andar em rodovia até ao norte da Europa, isso não deve acontecer. Deve haver uma oferta comodal em que o transporte rodoviário ofereça até aos 500 km, 400, 500 km, o melhor preço, porque tem o melhor preço até aí. A ferrovia até aos 900, 1500 km, isto é de acordo com um autor bastante famoso desta área internacionalmente, e a partir daí o transporte marítimo. Por isso o transporte marítimo é muito importante na Europa, porque como temos água quase por todo o lado da Europa,
o transporte marítimo é utilizado nestas grandes distâncias. Dizer também que os navios estão a aumentar de dimensão, isto é um quadro do Porto de Sines, e é recente, mas infelizmente este navio que está aqui maior já não é o maior, já existem navios de 18 mil teus, estão sempre a aumentar. E aumentam em todos os segmentos. Por exemplo, no Norte-Sul, ou seja, África, Europa, em 2000 os navios tinham 2.500 teus, hoje em dia já vão ter agora brevemente 3.500 teus. Estão a aumentar em todos os segmentos. E os portos que não dragarem, mesmo no seu segmento mais pequeno, ficam para trás. Os portos portugueses. Só dizer que a situação dos portos portugueses é diferente do resto do setor dos transportes. Existiu já um grande esforço de racionalização nos últimos 20 anos. Há equilíbrio financeiro nas administrações portuárias. As concessões com riscos de mercado estão do lado do privado. Estes riscos, normalmente, não se passa o que se passa noutros setores. E existe estabilidade laboral, integração logística e intermodal. São questões que já estão na preocupação das pessoas nos últimos 20 anos. Portanto, no entanto, existem objetivos que são transversais aos portos em todo o mundo. Tornar as exportações mais competitivas. Para isso é preciso portos e navios mais eficientes, maiores. Serem polos de desenvolvimento, já foi aqui dito. Têm que ter capacidades adequadas à economia. Ser plataformas logísticas internacionais de trânsito e transshipment. Há que apostar, por exemplo, num grande hub a nível nacional, global. Alargar o Interland, a ferrovia para a Espanha, que está prevista para o trânsito terrestre. Tem benefícios, sem dúvida, importantes para os portos. Servir um Interland ibérico imediato, numa primeira fase, até aos 600, 900 km, pelo menos alguns portos. É fundamental. Ligar o Portugal à Europa, tal comodalidade, não é? E depois ser uma alternativa aos transportes rodoviários, em algumas áreas, que vão ser onerados com a Eurovinheta, que já foi aprovada agora, e com a subida do preço do petróleo no futuro. E tem aqui um mercado de 25 a 30 milhões de toneladas, que alguma parte pode ser apanhada, vá lá. Só dizer que os portos, há que ter algum cuidado, porque os portos têm interlands muito pequenos. Por exemplo, Le Havre não consegue chegar à Alemanha. Os italianos só chegam dificilmente ao sul da Alemanha por ferrovia. Le Havre não consegue chegar à Alemanha, como disse. O Barcelona consegue chegar ao sul de França. Os portos franceses do sul conseguem chegar ao sul de França. Temos de ter algum cuidado quando pensamos em interland dos portos. Onde é que o porto chega, mesmo com ferrovia? Portanto, os portos ibéricos têm este interland, que é aqui junto à Península Ibérica. No entanto, isto é mercadorias dos portos, porque há outras mercadorias, por exemplo, de Malta Europa, que têm maior valor e pequenos estoques, mais frequência, e aí sim isso já aguenta muitos quilómetros em ferrovia, rodovia. Eu estou aqui só a falar de interland de portos, mercadoria dos portos. Por fim, dizer que os portos estão interligados. Vê-se bem aqui neste slide, a linha vermelha é a evolução do Porto de Lisboa em contentores. Em termos nacionais crescemos a 7% nos últimos 20 anos, mas se virmos aqui, nesta zona, o Porto de Lisboa interrompeu aqui o crescimento e passou para Sines e Setúbal também aqui a surgir. Ou seja, há uma interligação, são vasos que comunicam. Há uma interligação entre estes portos. No fundo, para um modelo de regulação, e foram apresentadas já aqui diferentes teses, nomeadamente de governação, eu defendo a tese de que é necessária uma cúpula, nomeadamente para a coordenação e para a racionalização, portos mais eficientes para incentivar as exportações e para serem mais eficientes tem que ter alguma racionalização, estratégias coordenadas de investimentos e para não evitar duplicações e portanto, haver coordenação, uma visão regional alargada, mas, no entanto, definir funções que devem estar a cada nível. Obviamente que os portos localmente têm que ter alguma independência e têm que ter alguma autonomia comercial e concorrerem, os terminais, nomeadamente, têm que concorrer. Para terminar, isto é o último slide, é muito importante completar também as ligações ferroviárias nos portos, não só dos portos para fora, mas nos portos, que ainda faltam alguns troços, completar a rede de plataformas logísticas e depois investir, eu diria, no sul, Dragá-Setúbal, que é muito importante, expandir o Terminal 21 e a médio e longo prazo o Terminal Vasta Gama de Sines e estudar a Trafaria. A norte, Dragar-Aveiro, é também fundamental, Dragar-Leixões, expandir o Terminal Sul de Leixões,
criar o tal novo terminal que está previsto agora de 14 metros, em Leixões, e portanto isto são projetos que são importantes e fundamentais para este tema que é apostar nos portos e ser a estratégia do país para sair da crise. Muito obrigado. Eu agora vou estar disponível para quem quiser, poder assinar.